Olá, amante do idioma! Estamos aqui mais uma vez com Mitos da Gramática, hoje falando de verbos. 10 minutos para você tentar entender essa coisa lógica. Óbvio que eu não vou falar de tudo em 10 minutos, eu vou pegar algumas coisas mais interessantes. Então, primeira coisa, verbo, faça amizade com o verbo. Sim, verbo é tudo em língua portuguesa. Verbo responde quem, quando, como, onde, por quê. Sim, numa análise sintática você começa pelo verbo, certo? O verbo determina muitas vezes a grafia, determina a conjunção, verbo é tudo. Então aqui, primeira coisa, cuidado, se eu disser que você domina verbo, você acredita em mim? Acredita, não falei que você domina todos os verbos, mas o tempo verbal você domina. Quer ver que coisa interessante? Por exemplo, nem sempre o verbo vai representar o tempo verbal que ele traz, tá? Então olha só, imagina se eu chegar pra você e falar assim, ó, não matarás, não matarás. Olha aqui, você já se sentiu lá com Moisés, sim, no Monte Sinai. Não matarás. Aí você pensa, opa, matarás. Que tempo verbal que está matarás? Está no futuro. Então você fala, opa, não matarás futuro, então hoje rola. Vai, vamos que hoje ainda dá. Não dá, não matarás. Eu tenho tempo no futuro, só que com conotação de proibição. Conotação de proibição. Significa que, mesmo com o verbo no futuro, não tem a conotação de futuro. Sim? Tudo bem? Conotação de proibição. Ou, se eu falasse isso aqui, ó, pudera eu ser milionário, certo? Aí eu falo pra você, eu sou milionário? Você fala, não. Por quê? Não, você é professor, brincadeira. Então aqui, ó, pudera eu ser milionário, isso aqui é um tempo verbal que só aparece por causa dos concursos públicos. É um pretérito mais que perfeito. Mas quando eu falo pudera eu ser milionário, o que você pensa? Ah, se eu pudesse, eu sou? Não, tá? Então isso aqui, se pudera, muitas vezes vai te dar hipótese. Ah, como eu gostaria de... Hipótese, muda completamente a conotação do verbo. Sim, outra coisa também interessante, que é muito pra gíria e o pior que você entende, eu chego pra você e falo assim, ó, hoje haverá uma festa. Aí você fala, festa hoje? Fui. Não, melhor, ó, melhor, partiu. Não é assim, pessoal? Ah, hashtag partiu, partiu, fui. Você já foi à festa? Não, você tá falando que você irá. Se você irá à festa, se você diz fui, parece que você vai, é mais certo que você vá do que você falar eu irei. Sim, isso aqui é meio bizarro, então cuidado. Outra coisa, você falando de verbo, certo? Eu gostaria de falar de modo indicativo, modo subjuntivo, mas não dá. Mas eu vou separar um esquema aqui para você interessante. Ó, o presente do modo indicativo, muitas vezes, não simboliza algo que você faça nesse momento. O presente, muitas vezes, vai te dar quatro ideias diferentes. Ele pode te dar uma ação naquele ato, né, certo? Naquele momento. Então você fala, agora eu falo, blá, 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 blá. Ele pode te dar uma ação rotineira. Então você fala, aos domingos eu vou ao cinema, hoje não é domingo, te dá uma ação rotineira. O presente, por incrível que pareça, pode te dar também uma ação no futuro. Como assim? Eu digo, amanhã ou daqui um mês, eu viajo para Paris. Eu sempre falo isso para ver se passo a falar amém, certo? De novo, ok? Sim? Então amanhã eu viajo para Paris. Se você falar amanhã eu viajarei para Paris e viajo, a conotação é a mesma. E por incrível que pareça, o presente também pode te dar noção de passado. Olha que coisa bizarra. Você nunca viu o professor de história falando? O professor de história fala assim, em 1822, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil, certo? É muito comum você ver essas efemérides. Já viu efeméride? Efemérides são datas comemorativas que aparece efeméride de fevereiro, aí tem lá dia 3, nasce fulano, dia 4, é fundada, você não vê, foi. Então te dá essa conotação de passado. Dependendo do contexto, você entende. Tudo isso que eu falei pra você, você entenderia. Em 1822, Dom Pedro proclama a independência do Brasil, o verbo tá no presente, mas te dá conotação de passado, tá? Cuidado, determinados textos, cuidado com determinadas formas. Sim? Eu poderia falar de vários verbos, mas existe uma coisa que eu dou a dica e às vezes o aluno quer decorar e ele se estrepa, tá? Ok? Cuidado, passa em concurso público quem não decora. Decorar é pra você decorar feminino, coletivo. Isso é pra você decorar porque não muda, certo? Mas pergunta se cai coletivo feminino, é raro de cair, certo? Então é comum que existam verbos e seus derivados. Então você tem o ter,
você tem o derivado manter. Você tem o vir, convir, advir, provir, intervir e assim por diante. Sim? Então, é fato que exista o verbo e existam os seus derivados. Se você souber conjugar um, você sabe conjugar o outro. Então, por exemplo, se eu pegar o verbo vir, no passado, você conjuga assim: eu vim, certo? Tu vieste, ele veio, e assim por diante. Vou pegar um verbo derivado do verbo vir, o verbo intervir. Se você sabe um, você sabe o outro. Ó, se eu vim, aqui fica eu intervim. Se ele viesse, se tu vieste, tu intervieste. Segue a lógica. Se ele veio, ele interveio, não é interviu. Interview é entrevista em inglês, interview não tem, é interveio. Então segue a mesma lógica. O que acontece? Muitas vezes o aluno quer decorar e não entende o conceito de outros verbos, tá? Cuidado principalmente com o verbo querer e o verbo requerer, certo? Por incrível que pareça, eles são muito parecidos, mas eles não têm nada a ver. Nada a ver no significado em algumas conjugações, tá? Então, por exemplo, querer é desejar algo, requerer é requisitar. Aí você fala, Adriano, mas requisitar não é também desejar? Às vezes pode ser, às vezes pode não ser. Pior é a conjugação. Então vamos lá. Ó, vou pular isso aqui porque eu tenho toque, tá? Pulei essa emenda porque eu tenho toque. Existe um tempo verbal chamado pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Sim, que você aprendeu a conjugar usando a conjunção se. Tá? Se eu amasse, se eu fosse e assim por diante. O verbo querer, aqui, você fala, se eu quisesse, se eu quisesse, se eu quisesse. Aí você pensa, requerer é a mesma coisa e você pode cair do cavalo. Se eu requeresse, não é requisesse. Tudo bem? Não existe. Pior que você acha que soa bem. Soou bem, tá certo. Sim, cuidado com isso, tá? E tem um outro também, do qual eu gosto bastante, que são esses dois verbos. O verbo, deixa eu refazer aqui. O verbo vir e o verbo ver. O verbo vir e o verbo ver, sim? No futuro do subjuntivo, você aprendeu a conjugar esses verbos aqui usando a conjunção quando, para te ajudar, tá? Então, no verbo ver, é comum que você fale quando eu ver, tá errado. Você falar quando eu vir, ó, quando eu vir, quando tu vires, quando ela vir, quando nós virmos, quando vós virdes. Eu adoro isso aqui, ó, parece o nome de tia anterior, certo? Ó, vou lá tia Virdes, lá em Piracicaba, tia Virdes, querem mandar tia Lourdes. Sim, e quando eles virem. Já o verbo vir é diferente. Você fala quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes. Ó, aqui a irmã caçula, tia Lourdes, Virdes e vierdes. Sim, e vierem. Isso significa que não confie no seu ouvido, certo? Estude e o verbo vai ser aí seu amigo para sempre. Tudo bem até aqui, certo? Foram 10 minutos aí, praticamente, quase 10 minutos, sim? Mas, fica a dica, hashtag fica a dica, vai estudar verbo, certo? Cuidado, não vai decorar, vai entender o que cada tempo verbal passa para você. As bancas são bem ruins nesse ponto para cobrar verbo, certo? Estude, dedique-se, faça exercício e deixe que o verbo entre na sua vida como uma luz do sol a raiar na sua ignorância, certo? Amantes do idioma, abraço, curta aí a minha página, professor Adriano Patiello. Fica a dica, hashtag partiu!